A paz do Senhor Jesus, mais uma semana que se inicia e mais uma palavra o Senhor tem ao nosso coração para que nós venhamos meditar durante a nossa semana. E o Senhor vem nos trazendo, há 2 semanas aí, dizendo sobre propósito, que Ele nos chama, nos para, nos dá autoridade e nos manda ir. Em seguida, o Senhor falou conosco a respeito de que o mesmo Jesus que nos envia, nos dando autoridade, também nos chama para nos colocar em um momento de descanso, dizendo, olha, você precisa descansar, recarregar as suas baterias, porque o propósito ainda não acabou, eu ainda tenho mais a fazer ao seu respeito. E para completar, eu quero continuar aqui no capítulo 6 de Marcos, que vai nos dizer que os discípulos foram ao lugar deserto para descansar. Alguns viram eles indo e a multidão se reuniu ali naquele lugar. E a palavra diz que Jesus não despediu essa multidão, porque olhava eles e viam como ovelhas sem pastor. Então Jesus começa a ensinar a palavra. Passa-se o dia ali com eles, e quando é chegada a tarde, os discípulos chegam a Jesus e falam, Jesus, aqui é um lugar deserto e esse povo provavelmente está com fome. Despede eles, para que eles consigam comprar para si o alimento. E Jesus fala para eles, quantos pães temos aí? O que temos? E os discípulos respondem que só tinham 5 pães e 2 peixes para uma enorme multidão. E os discípulos até falaram para Jesus, olha, o Senhor quer que nós pegamos dinheiro, e vamos comprar para eles o que comer? E Jesus fala, não, traga para mim o que nós temos aí. E a palavra diz que Jesus olha para o céu, dá graças, parte o pão e em seguida manda os seus discípulos distribuir aquela multidão. E a palavra nos completa dizendo que não só alimentou aquela multidão de mais ou menos 5.000 homens, fora mulheres e crianças, mas também conseguiram encher 12 cestos, transbordando com os pães que sobraram. E o que eu quero trazer aqui, para meditar na nossa semana, é que sim, nós descansamos não para nos paralisar, mas para conseguir contemplar coisas novas, vindas do Senhor para a nossa vida. Os discípulos naquele momento pensou em uma solução natural, mas daquela preocupação que os discípulos teve diante daquela multidão com fome, o Senhor trouxe uma solução, um milagre, uma transformação, para que eles vissem que é somente descansar no Senhor, que toda preocupação se transformará em milagre, em provisão, em solução, vindas da parte do Senhor. Quando nós conseguimos descansar, mesmo em meio a preocupações que querem nos fazer paralisar, que querem adoecer a nossa alma, quando conseguimos de fato descansar no Senhor, entendendo que simplesmente nós precisamos entregar a Ele aquele problema que parece tão grande para nós, como os discípulos fizeram, olha, mestre, está aqui algo que para nós parece ser um problema, porque aqui é deserto, eles estão com fome, nós não vamos ter nada para oferecer a eles. Naquele momento, quando eles entregaram a Jesus, o Senhor trouxe o milagre para aquele momento, trouxe a provisão para aquele momento. Então eu te chamo hoje para entregar a tua preocupação e transformar toda ela em oração, em conversa com o Mestre. Expõe para Ele, e quando Ele pedir para você se movimentar, porque Ele pediu para os discípulos, olha, se movimenta, traga para mim o que temos. E depois falou para os discípulos, olha, o milagre está feito, agora distribui o pão à multidão, se movimentem. A partir do momento que nós entregamos ao Senhor, e Ele nos dá um direcionamento, nós nos movimentamos, o milagre acontece, amém? Fique com essa palavra para a sua semana. Toda a sua preocupação, seja ela qual for, entrega a Jesus em oração. E veja, contemple a transformação, o milagre, a cura para a sua alma acontecer. Fique com Deus. Deus abençoe a nossa semana.